Bom dia, que Deus abençoe o seu dia. Hoje eu quero meditar em Filipenses 4, que diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firme no Senhor. Aí o 4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O 6, não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. O 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é de honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa forma, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto fazeis, e o Deus de paz será convosco. Amém? Eu quero meditar nessa manhã, essa palavra que diz assim, que temos que regozijar sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. A gente vê, nós somos sujeitos a tantas coisas ruins, a tantas coisas que podem vir nos atingir, nos atacar, nos ferir de alguma forma. Mas eu fico pensando, fico meditando na palavra de Deus. E quero dizer que o que eu tenho falado é aquilo que eu tenho passado, o que eu tenho sentido, o que eu tenho vivido. Como experiência, eu estou falando, né, que tenho passado por algumas experiências. E uma experiência que eu passei, não muito, há pouco tempo. A palavra de Deus, ela é tão gloriosa, tão maravilhosa. A palavra por si já é o remédio para a nossa alma, para a nossa vida. Basta tão somente crer. Se a gente crê nessa palavra, se a gente crê que essa palavra é verdadeira, ela é como um remédio, ela é como uma injeção, que ela cura, que ela liberta, que ela faz. Diz aqui, o 8 diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. Eu quero falar de nós cristãos, nós que conhecemos a palavra, que conhecemos um pouquinho da palavra de Deus, que tem esse pouco conhecimento, que tem essa certeza que Deus é bom, que Deus salva, que Deus cura, que Deus liberta. Nós que sabemos disso, que temos essa certeza de tudo isso, porque sobrevém sobre nós tanta coisa ruim, tanta enfermidade, tanta peste, tanta praga,
tanta coisa que às vezes é difícil para nós, que acreditamos na cura, que acreditamos na libertação, que acreditamos que Jesus faz. Então, há algum tempo, né? Não muito tempo, mas algum tempo. Eu passei por uma situação chata, que eu comecei a me sentir assim, numa tristeza tão grande, que parece que eu entrei num buraco e não tinha mais saída. Era uma tristeza, era uma falta de alegria, nada me dava mais prazer. Nada, não tinha nada que me animasse, que me desse prazer. Mas eu sempre tive a curiosidade de ler a palavra de Deus. E eu comecei a meditar. A palavra de Deus diz que eu e você somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. A morada. Eu que não sou rica, que não tenho casas bonitas, eu quero manter a minha casinha limpa, eu quero manter minhas coisinhas na medida do possível arrumada. Então imagine o Espírito Santo, como ele não tem cuidado com essa casa. Imagine a casa dele com a mente suja, a mente que passa tudo quanto é porcaria, tudo quanto não presta. De repente está com a mente turbada, a mente conturbada, a mente atrapalhada, está com espírito de loucura, está com espírito de depressão, está com espírito com vários espíritos que não é o dele, está com vários moradores que não é ele. Aí eu fui meditando na palavra. Eu digo, Senhor, se eu sou templo e morada do teu Espírito, isso não é para acontecer. E eu comecei a meditar na palavra. Não foi... Muitas vezes a gente acha que é só orar, 24 horas de oração, mas não medita na palavra, não medita naquilo que ele já disse para mim e para você. Ele já disse, já está escrito, isso não pode, isso não deve, isso não sou eu, isso não é para você. Então eu comecei a meditar, eu digo, Senhor, uma mente perturbada, o Espírito Santo não tá aí. Nessa casa, o Espírito Santo não está nessa casa com essa mente conturbada. Aí eu entrei em propósito com Deus, de oração e a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. E digo aos irmãos que, para a honra e glória do Senhor Jesus, foi resolvido. A Bíblia diz que o ladrão ele não só vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, quando a gente começa a ler a palavra de Deus, meditar, colocar ela dentro de nós, querer viver ela, aí a coisa muda, é arrancar tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não presta. Começando em você entender que a casa, a minha vida é dele, a sua vida é dele. Se a sua vida e se a minha vida é dele, então só cabe a ele morar e manobrar essa casa, fazer aquilo que ele quer. Agora, quando nós não entendemos isso, nós deixamos dois moradores. Um quer morar, o outro quer entrar, quer bagunçar. E Deus ele é tão bom, tão educado, que ele dá essa liberdade. Não, fica à vontade, o que você quiser é o que vai ser feito. Então ele se afasta e deixa que eu tenha essa consciência do que eu quero. Se eu quero ele na minha vida, ou se eu quero deixar o inimigo fazer festa. Então eu quero dizer para você que está com espírito de perturbação, com espírito
de depressão, com espírito de pânico, com espírito que tem turbado a tua mente, comece a meditar na palavra de Deus. Não é só oração nem jejum. Faça um conjunto. Jejum, ore e entre na palavra. Comece a buscar a palavra, porque através da palavra ela vai te libertar, porque a palavra te dá certeza do que Deus está fazendo, do que Ele pode fazer e o que Ele quer com você. Quando a mente fica perturbada, é porque nós deixamos de colocar na nossa mente aquilo que a palavra tem dito. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Deus só nos dará paz se nós agir de acordo com aquilo que Ele manda. Se você ou eu temos costume de ter um dia pensativo em coisas boas, pensar naquilo que é bom, aquilo que agradava a Deus, tirar de nós o rancor, tirar de nós o mal que há em nós e substituir por aquilo que o Espírito Santo quer, com certeza não vai ter demônio, não vai ter depressão, não vai ter Satanás nenhum que ataque. Porque ele não acha brecha, ele não acha morada. Agora, o 7 diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui é uma blindagem para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa mente. Se a gente obedecer a Ele, quiser ter uma mente limpa, sadia, comece a ver coisas agradáveis a Deus, pensar em coisas boas, falar coisas boas, ser agradável, procurar aquilo que agrade a Ele, que o morador que está nesse templo se agrade. Eu sou só uma casca que tenho que deixar esse morador, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, eu tenho que deixar ele morar bem, viver bem e me usar da maneira que ele quer. Agora, quando eu não deixo acontecer isso, aí vem um espírito de perturbação. É pessoas que começam a ficar perturbadas, ouvindo vozes, outro é perseguição, outros perdem, como aconteceu comigo, perde a alegria de viver. Mas quando a gente entra de novo, procura deixar esse morador ficar na sua casa em paz, fazer o que ele acha que deve, fazer uma limpeza e morar nessa casa, aí a sua vida vai ser outra. A mente é limpa, a mente é restaurada, o coração é transformado, a vida vai ter uma nova, vai andar diferente. E diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Quando nós permitimos Ele fazer isso, há uma paz em nós que excede, que não tem ninguém que possa entender o que é que acontece com o irmão ou com a irmã. Mas a situação da pessoa é assim, assado, mas aquela pessoa é tão feliz, aquela pessoa é tão diferente, aquela pessoa você não vê reclamando, você não vê aquela pessoa fazendo isso. Então, coisas que
por alguém ver a minha situação e a sua, as pessoas esperam que eu e você faça. Mas a gente tendo esse morador como responsabilidade nossa de deixar ele bem acomodado, ele deixar ele ficar bem na sua morada e saber que só temos benefício de deixar ele ficar nessa morada e trabalhar nessa morada, limpar essa casa, adornar essa casa do jeito que ele quer. A única pessoa a ser beneficiada sou eu, é você. E não tem como haver essa limpeza, essa cura, essa libertação, se não for dessa forma. Primeiro pensar em tudo que é bom, tudo aquilo que for bom. Se começar a pensar, mas fulano me persegue, mas o marido está assim, mas a fulana disse aquilo, mas... Começar a pensar coisinhas bestas, coisinhas pequenas, coisinhas ruins. O espírito de loucura, o espírito de depressão, o espírito mal, ele vai continuar rondando. E não tem como eu sair. Não tem como ele sair. Porque a palavra de Deus é uma e a sua atitude é outra. Mas o prazer de Deus na minha vida e na sua, que nós obedeça e viva bem. Que Deus abençoe o seu dia, que seja um dia abençoado.